a poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. O que é o poeta? Um homem que trabalha com o suor do seu rosto. Um homem que tem fome como qualquer outro homem. Cassiano era uma pessoa de uma família tradicional daqui de São José. Ele tinha uma formação muito clássica. Isso daí é uma coisa que você nota na obra dele. Ele é um homem extremamente polido, extremamente educado. Eu descreveria o Cassiano como uma pessoa afável, muito atenciosa, prestava muita atenção no que a gente falava, certo? Respondia de forma objetiva, de forma clara, né? E demonstrava assim uma grande, um relacionamento, né, muito bom. Cassiano Ricardo é igual ao povo brasileiro, simples, lutador, sofredor, no fundo nacionalista, né? Eu acho que Cassiano Ricardo é isso. Filho de Francisco Leite Machado e Minervina Ricardo Leite, Cassiano Ricardo Leite nasceu no dia 26 de julho de 1894, na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Foi em São José que Cassiano viveu sua infância e realizou os primeiros estudos. Hoje, a cidade é considerada um dos principais polos tecnológicos e industriais do país. Mas naquela época, São José tinha sua identidade totalmente ligada ao campo. E era exatamente essa característica que mais chamava a atenção do poeta e serviu de inspiração para grande parte de sua obra. O Cassiano nunca deixou de fora São José dos Campos. Com certeza o Cassiano, essa vida do Cassiano de menino de interior, ela se refletiu na obra dele inteirinha. Era em São José dos Campos, num tempo em que se dançava valsa no coreto do jardim. Ao som da banda, a meninada toda vinha, lua cheia com seu branco manto sorria pra mim. Era em São José dos Campos, num tempo em que se dançava valsa no coreto do jardim. Havia casas com quintais, com goiabeiras, cambucás e nos canteiros lindas rosas e jasmins. Era um tempo de ternura e graça, onde plantei estas lembranças que hoje canto em tom menor. Ao som da banda embalo minha saudade, sinto a felicidade habitar dentro de mim. Ele morava do outro lado do Paraíba e para frequentar o Olímpio Catão, quem quis estudar o Olímpio Catão, ele tinha que atravessar a ponte. E não era essa ponte atual, era uma ponte antiga, de vez em quando caía essa ponte. Então o Cassiano recorda daquele tempo antigo. E quando dava uma enchente dessa, levava a ponte mesmo. Então ele tinha que atravessar de balsa, que ele fala na poesia. E isso marcou muito a infância dele. Imagina atravessar o Paraíba de balsa para vir à escola. Era em São José dos Campos. E quando caía a ponte, eu passava o Paraíba numa vagarosa balsa, como se dançasse valsa. O horizonte estava perto. A manhã não era falsa como a da cidade grande. Tudo era um caminho aberto. Era em São José dos Campos, no tempo em que não havia comunismo nem fascismo para nos tirarem o sono. Só havia pirilampos, imitando o céu nos campos. Tudo parecia certo. O horizonte estava perto. Havia erros nos votos, mas a soma estava certa. Deus escrevia direito por pequenas ruas tortas. A mesa era sempre lauta. Misto de sabiá e humano, o meu vizinho acordava tranquilo tocando flauta. Era em São José dos Campos. O horizonte estava perto.
tudo parecia certo, admiravelmente certo. É a foto que me roubaram, né? Que eu acho que é um negócio muito interessante, porque você gostar de, você admirar, hoje você tem uma cidade com 700 mil habitantes, né, a cidade mais importante dentro do eixo Rio-São Paulo, e com todo esse desenvolvimento urbano que ela tem, uma cidade belíssima. É muito fácil você gostar dessa cidade, se orgulhar, gostar de uma cidade acanhada, pobre, como era, entendeu? Na década de 10, de 20, de 30, aí é uma outra história. É uma cidade que sequer estava no mapa, né? Você não estava dentro do contexto do Vale Paraíba. E tinha ele tinha um lado meio, um quê meio de sabe, de adivinhado e futurista, sabe? Como relação ao Vale Paraíba, né? Ele sempre preveu que o Vale Paraíba ia ser esse progresso, essa potência que é hoje, né, com relação ao país, né? O estado de São Paulo é o país, tanto no campo da cultura, né, como das indústrias, né? Então, tem Embraer, tem tudo ali, né? O amor pelo jornalismo começou cedo. Aos 10 anos de idade, lançou um jornal chamado O Ideal e distribuía aos colegas na escola em que estudava. O tempo passou e ele ganhou espaço em grandes jornais. Olha, o Cassiano, isso daí não sou só eu que vou falar agora, isso daí na verdade está inclusive num trabalho que foi feito pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, né? Lançaram uma publicação e onde consta o Cassiano Ricardo como um dos maiores jornalistas do Brasil. Cassiano dividia seu tempo entre a poesia, as atividades jornalísticas e jurídicas. Ele se formou no curso de Direito pela Faculdade Livre de Direito no Rio de Janeiro em 1917. Em 1922, quando poetas e artistas participavam do movimento modernista, Cassiano Ricardo advogava no Rio Grande do Sul. Ele resistiu ao movimento que teve início na Semana de Arte Moderna. Somente 2 anos mais tarde, após conhecer melhor o novo estilo, Cassiano Ricardo lançou a revista Novíssima, exatamente dedicada à causa dos modernistas. E ele pertencia a um grupo do modernismo que tinha, vamos dizer, inclinações assim, nacionalistas, de modo que havia nele uma espécie de tendência assim, do que você chamaria hoje de direita. Em 1937, Cassiano Ricardo foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Ocupou a cadeira número 31 de Paulo Setúbal e chegou então ao auge da carreira de poeta. Cassiano Ricardo se destacou no mundo da poesia não somente por suas grandes obras, mas também pela capacidade de liderança e valorização dos poetas. O que marcou efetivamente foi o fato de ele ter imposto e mostrando que havia necessidade de uma instituição capaz de preservar todos aqueles valores que eles discutiram. E foi aí a raiz da fundação do Clube de Poesia. A geração de 45, ela representa um grito de liberdade e isso encontra-se também na poesia do Cassiano Ricardo. Basta dizer que é ele que dirige todo o primeiro Congresso Brasileiro de Poesia. Faz-se um congresso exclusivamente para discutir a poesia brasileira. E quando se forma o Clube de Poesia, que eu vinha presidir em 1995, ele faz o Clube de Poesia exatamente para tentar colocar todas as correntes, e ele é eleito presidente porque ele representava o elemento com uma visão superior, capaz de, na sua poesia, abranger todas as correntes. A liderança esteve presente também na atuação política de Cassiano Ricardo. Ele nunca se candidatou a nenhum cargo, mas ocupou funções importantes ao lado de grandes líderes de governo, como, por exemplo, na atuação junto ao ex-presidente da República, Getúlio Vargas. Trabalhou para diversos governos, mudava o governo e ele continuava como assessor para mostrar que ele não tinha paixão política, o que ele tinha era paixão pela função pública que ele exercia. Em 1967, aconteceu neste local, onde hoje funciona a Biblioteca Pública, a primeira Semana Cassiano Ricardo, junto às comemorações do bicentenário da cidade. O evento, que nas primeiras edições contou com a presença do poeta, agora acontece anualmente,
como uma forma de resgate da obra deste joseense que sempre deixou evidente o amor pela cidade. Essa frase dele, sou poeta porque nasci em São José dos Campos, ele disse no discurso que ele fez na sessão solene, né, de comemoração do bicentenário de São José dos Campos, no dia 27 de julho de 1967. Né, e marcou realmente o reconhecimento público do Cassiano, né, de tudo, certo? O que já existia na poética dele. Né, essa relação dele com São José dos Campos. Ele foi um poeta que se dedicou à arte poética até o fim da vida, né? Ele se livrou, vamos dizer, de todas aquelas roupagens muito vistosas do nacionalismo poético, que era uma coisa assim até um pouco folclórica, né? E então enveredou por uma poesia em que a técnica poética estava aliada à sua subjetividade, à sua experiência da vida, ao conhecimento dos homens, as ilusões e decepções, entende? As dores pessoais, de modo que a poesia dele se engrandeceu muito nesta linha. Quem não tem seu bem que não vem, ou vem, mas em vão? Quem? Quem não tem seu bem que não vem, ou vem, mas em vão? Quem? Quem não tem seu bem que não vem, ou vem, mas em vão? Quem? Em meio a 28 livros publicados, destaca-se Martins Sererê, uma obra nacionalista que narra a história do índio, do negro e do branco que juntos tomam posse e inventam um novo Brasil. Um marco da poética de Cassiano realmente foi o seu livro Martins Sererê, principalmente no começo, certo, da vida literária de Cassiano Ricardo. Né? Até porque veio num momento em que se buscava, certo, uma identidade, certo, para o povo brasileiro. Né? E Martins Sererê, mais ou menos, nos traz, certo, esse personagem, certo? O brasileiro. Né? Esse livro deveria ser acompanhado, lido, desde né, no primário, no início. Isso é isso que eu acho que é importante. Ele tem uma coisa muito interessante, o Cassiano, ele passa por todas as fases da poesia brasileira. Ele passa sem problema nenhum. É uma dor que me dói muito longe, dor antiga separada do corpo. É uma dor que me dói não sei onde, meio física, metade celeste, um tanto minha, outro tanto da terra. Veja o galho cortado a uma fronde e que ainda dá flores sentidas. E assim a sua árvore responde, seu futuro parece o meu passado. Minhas longas raízes ficaram no chão duro, de onde fui arrancado. No chão duro onde arroios felizes ainda cantam pelos vãos do passado. O que mais me impressionou na poesia do Cassiano Ricardo é que o Cassiano Ricardo foi um homem de atividade política, um jornalista, Rio Grande do Sul, São Paulo. Então ele conheceu as diversas facetas da vida. A vida do homem comum, a vida da sociedade, a vida de interior, a vida de governo, a vida dos detentores do poder. Então, ele nunca se fez muita ilusão sobre o mundo. E ele conseguiu colocar poesia no cotidiano, nesta relação em que quem conhece a vida por dentro, e não como muitas vezes os poetas se alheiam da vida e fazem o seu mundo pessoal, conseguindo a sua poesia ser a mais abrangente possível. As poesias de Cassiano Ricardo apresentam como característica principal retratar o cotidiano da cidade,
Sendo assim, elas devem ser utilizadas pelos professores em sala de aula. Por exemplo, para se trabalhar história com Cassiano Ricardo, é muito bom, é muito rico. Floradas, ele retrata a fase da cafeicultura no município. Estação de Cura, ele demonstra os aspectos da fase senatorial. Então, é uma maneira de mostrar para as crianças, de forma lúdica, quem foi Cassiano Ricardo. Mas o tempo passou tão depressa. Não consigo dormir agora. Nunca o silêncio gritou tanto nas ruas da minha memória. Como agarrar líquido tempo que pelos vãos dos dedos flui. Meu coração é hoje um pássaro, pousado na árvore que eu fui. Cassiano Ricardo morreu aos 79 anos de idade no dia 14 de janeiro de 1974, já com a saúde muito debilitada. Seu corpo está enterrado no mausoléu da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Mas ainda existe a expectativa da família e da população joseense que os restos mortais sejam trazidos para São José dos Campos, para atender um desejo do poeta. E esse cara tem um amor profundo por essa cidade, ao ponto de chegar a comprar um terreno, um cemitério local para ser sepultado aqui. Ele não queria ser sepultado no mausoléu da academia. Queria ser sepultado em São José dos Campos, o que ainda não aconteceu. A gente aguarda isso daí com uma expectativa muito grande. A academia já liberou, foi um trabalho intenso de muitos anos que eu participei, junto com outras pessoas. A gente consegue a liberação, mas São José ainda não foi buscar as cinzas do Cassiano. Isso é uma coisa que esse resgate do Cassiano Ricardo só vai ser completo quando essa última vontade dele for cumprida. Entre as coisas que faltam fazer, muita coisa não podemos fazer ainda, né, pelo Cassiano, seria trazê-lo para cá. Eu sinto orgulho e, ao mesmo tempo, eu tenho uma certa tristeza, porque acho que toda família de escritor ou artista ou qualquer coisa correlata, né, a gente fica meio triste ou entristecido com relação à memória, né? Sabe? Eu acho que a cidade, acho que a Univap, São José, a Fundação Cultural são os que mais alimentam, sabe? Divulgam o nome de Cassiano. E é uma judiação, né? As pessoas não conhecerem um poeta do naipe de Cassiano, né? A riqueza que Cassiano Ricardo deixou nunca será esquecida. Na cidade do coração, foi homenageado com uma praça temática. Deu nome a uma importante avenida. A biblioteca pública, que foi inaugurada quando ele ainda era vivo. Escolas. E ao maior centro de cultura da cidade, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Na capital paulista, o escultor Vitor Brecheret fez uma homenagem a Cassiano Ricardo e revelou a influência de Martim Sererê em sua conhecida obra Monumento às Bandeiras, que representa os bandeirantes em suas diversas etnias e o esforço para o desbravamento do país. Glória aos heróis que traçaram o nosso destino na geografia do mundo livre. Sem eles, o Brasil não seria grande como é. O legado deixado por Cassiano Ricardo vai além destas obras. Nos livros, uma variedade enorme de estilos e belas palavras. Um texto rico que mostrou as diversas faces do poeta e deixou registrado momentos importantes da história do Brasil. Ele foi um expoente da poesia brasileira, sem dúvida nenhuma, né? Tem poemas, livros maravilhosos, né? Traduzido no mundo inteiro. E o Cassiano foi traduzido em mais de 15 línguas. Em setembro de 2010, uma surpresa. Júlio Ottoboni, estudioso da obra do poeta, identificou no Arquivo Público de São José dos Campos os originais do último livro de Cassiano Ricardo. Em breve, o valioso material será publicado pela Fundação Cultural, como a única obra póstuma de Cassiano Ricardo. Para mim é o grande poeta do Brasil, é considerado, junto com o Mário de Andrade,
o grande poeta urbano brasileiro. Cassiano Ricardo está para a literatura portuguesa brasileira do século XX, como Fernando Pessoa está para a literatura portuguesa do século XX. Ao romper o dia no Mato Bruto, já Dona Arara se pinta toda de azul e rubro. Como uma velha palhaçada para assistir à missa verde da madrugada. Ao romper o dia no Mato Bruto, já Dona Arara se pinta toda de azul e rubro. Como uma velha palhaçada para assistir à missa verde da madrugada. Uma berrante flor parasita, muito amarela, é um laçarote de agreste fita no galho torto, onde pousou a tagarela. O dia em flor é uma aquarela. O dia em flor é uma aquarela. O dia em flor é uma aquarela. O dia em flor é uma aquarela.